We started with a single line of code. To transform the world. We are open to run your city's infrastructure, to drive you home safely, hands-free, to forecast earthquakes from space, to understand human DNA. Open to empower the world. Open source opens doors. Come with us. E aí, galera do Varejo Summit, tô de volta por aqui, mais uma rodada de bate-papos. Olha, a gente já falou sobre quase tudo. Mas sou a Paula Valdez e a partir de agora a gente começa um bate-papo falando do varejo, quando a gente fala e muito de inovação, desempenho. E já apresento para vocês quem que vai responder as nossas dúvidas a partir de agora. Aqui aparecendo já no telão, a gente tem o José Maria Pessoa, que é vice-presidente de Indústrias da Suzy. José Maria, bem-vindo por aqui, obrigada por participar com a gente. Olá, Paula. Prazer estar com vocês e poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Prazer é nosso. Agora, já quero que você comece se apresentando e principalmente explicando para a gente. Hoje em dia a gente está com cargos diferentes em cada empresa, né? O que quer dizer o Indústrias? Muito bom. Então, eu sou José Maria Pessoa, Paula, e Indústrias, para a gente, significa todas as empresas do setor privado, onde o varejo e os seus subsegmentos estão inseridos. Ai, que bacana! E agora também eu queria que você falasse um pouquinho, antes do nosso bate-papo, para o pessoal que está nos assistindo, explicasse como é que é a sua função, o seu trabalho dentro da Suzy e principalmente, né, como é que funciona a Suzy. Bacana. Falando um pouquinho, então, da minha responsabilidade, eu tenho a responsabilidade pelo relacionamento, né, com todos os clientes aí do segmento privado, como eu comentei. E a Suzy, como companhia, é uma companhia de 28 anos, é uma companhia extremamente sólida, de origem alemã. Ela tem ali, né, como conceito, né, o open source, então são as soluções open source. Ela é precursora do Linux e líder nesse mercado. E mais recentemente, ela adquiriu a Rancher, que é uma empresa de 7 anos focada aí na gestão de Kubernetes, também open source, e juntas, né, contribuem fortemente aí com os dois temas que você comentou no início, né, com o desempenho e com a inovação das organizações. A gente vai falar muito sobre isso por aqui, até porque quem está nos assistindo pode ser pequeno, médio, grande varejo, ou só uma pessoa que tem aí curiosidade, ou quem sabe uma ideia de no futuro, né, trabalhar aí no varejo também. Agora, uma coisa que é muito importante, né, José Maria, que a gente fala também sempre por aqui,
é a cultura de cada empresa. Cada uma tem a sua, cada uma se diferencia por cada. Na Suzy, qual a cultura? Olha, bacana. Esse ponto da cultura, né? A Suzy ela tem uma cultura bastante diferenciada, Paula. Ela tem uma cultura que a gente chama de uma cultura open, né? E essa cultura, ela possibilita várias ideias. Então a gente diz que assim, as ideias são quase que ilimitadas dentro de uma cultura aberta, dentro de uma cultura open. Por quê? É porque existe a contribuição de várias comunidades que colaboram entre si, compartilham conhecimento, e esse conhecimento ele vai se tornando um aprendizado que facilita, né, e contribui fortemente na resolução conjunta dos problemas com uma agilidade ímpar. Agora, a gente sabe que quando o assunto é varejo, né, a gente precisa muito de inovação, ainda mais nesses últimos aí 18 meses, 1 ano e meio de pandemia. De que forma essa cultura da Suzy acaba contribuindo e ajudando aí na inovação também? Você colocou um ponto bastante importante, né? Essa colaboração que eu comentei contigo, ela fomenta, ela incentiva essa inovação. Aí você vai me perguntar, bom, mas como é que isso acontece? Então, primeiro, a gente tem uma ampla gama de parceiros. Então, todos os grandes players aí do mercado, né, Dell, Microsoft, Amazon, são parceiros Suzy. Você pega, por exemplo, a SAP é uma parceria que nós temos há mais de 20 anos. Então, toda a parte de co-inovação, toda a parte de suporte aos nossos clientes com a SAP são feitos de forma conjunta, de forma integrada. Pra você ter uma ideia, 90% dos ambientes SAP HANA rodam em Suzy, né? Então, primeiro, os parceiros é uma vertente importante. Uma segunda vertente importante, né, nessa linha da inovação são as comunidades, né? Então, a contribuição que a Suzy dá para as comunidades e que as comunidades dão para o mercado de uma forma geral, comunidades sedimentadas, por exemplo, como o Linux, o Cloud Foundry, e comunidades como Kubernetes, CNCF, que são mais novas. Então, essa colaboração dos parceiros, das comunidades, dos nossos clientes, né, e da própria Suzy, conjuntamente geram aí essa inovação. Bacana. Agora eu estou vendo que vocês estão com um slogan, né, José Maria, que se chama Innovate Everywhere. Explica para a gente o que significa ele e quais são os pilares estratégicos que vêm por trás desse slogan também. Bacana. Se a gente olhar para o slogan, então qual que é o grande objetivo da Suzy, né? Habilitar os clientes a inovarem nos data centers, na cloud, em edge. Então, tá aqui a definição do everywhere. Em relação aos pilares estratégicos, eu gosto muito. A Suzy tem 3 pilares estratégicos muito fortes. O primeiro é simplificar. Quando a gente fala de simplificação, nós estamos dizendo de otimização dos ambientes de TI. Então, a gente está falando de desempenho. Quando a gente fala de modernizar, que é o segundo pilar, a gente fala de levar as aplicações para a nuvem. Então, essa modernização permite a inovação. E o terceiro pilar, que é acelerar. Então, acelerar a transformação dos negócios, proporcionar a introdução de novos modelos que também contribuem fortemente com a inovação. Agora, a gente falou muito de inovação, o quanto é importante, né? Ainda mais quando a gente fala de varejo, ainda mais quando a gente fala de meses aí tão diferenciados. Agora, nesses meses, mais de 1 ano aí de pandemia, a gente teve muita dificuldade também, muito desafio. Queria que você falasse um pouquinho de quais os maiores desafios da arquitetura híbrida e de que forma vocês entram ajudando aí nesses desafios e colaborando para passar por eles. Bacana, Paula. Quando você comenta, né, dos desafios, né, no último ano e meio, realmente, quando a gente olha o business, né, quando a gente olha o varejo pelo ponto de vista do negócio, suportar as estratégias online que cresceram de forma exponencial no último ano e meio, e offline, né, que são as lojas, e com tudo isso, você conseguir ainda melhorar a experiência dos clientes, né? Realmente o desafio do varejo, do ponto de vista de negócio, é bastante amplo.
Aí quando você olha para a tecnologia, né, toda a transformação digital que vem sendo trabalhada, toda a infraestrutura e aplicativos que podem ter algum nível de complexidade, implementação de sistemas de gestão para suportar o negócio, a pressão para redução de custos e aumento de eficiência. Quer dizer, os desafios do varejo não são pequenos. E aí, como que a gente entra? Como é que a gente contribui? Então, primeiro, né, quando eu falei do Linux, né, que a gente é precursor e é líder, a gente entra ali numa escala empresarial, né, com um grande objetivo de diminuir ali o tempo de inatividade dos ambientes dos nossos clientes. Então, ajudá-los fortemente no desempenho. Segunda coisa é reduzir a complexidade desses ambientes. Lembra quando eu falei do pilar estratégico? Reduzir essa complexidade de ambientes críticos e ajudar a contribuir nesse desempenho também. E tudo isso, né, ajudando os clientes a reduzir o custo total de propriedade, o chamado TCO, né, que também contribui forte para o desempenho e também ajuda, né, contribui para que você possa ter um time to value, quer dizer, entregar a inovação de forma mais rápida. Então, essas são as contribuições aí neste ambiente híbrido para suportar esses desafios que a gente comentou um pouquinho aqui. E claro que a gente sabe que tudo precisa estar muito bem armazenado, salvo e seguro. E aí, quando a gente fala de nuvens públicas, quais são os maiores desafios e como é que vocês contribuem nessa parte também? Essa pergunta é interessante, né? A gente vê essa tendência de nuvem, que é uma tendência muito grande. Como eu comentei da Rancher no início da minha apresentação, toda a parte de gestão de Kubernetes também é um tema que faz parte, né, desse suporte da transformação digital, a modernização dessas aplicações. E quando você olha a nuvem, como você perguntou, né, existe um conhecimento técnico que ele é necessário, né, para que você possa colocar todo esse ambiente no ar, escolher a sua plataforma de nuvem. Então, os desafios dos clientes na nuvem não são pequenos. E aí a gente entra naquela linha que eu comentei contigo sobre habilitar a inovação, né, ajudando nos data centers, na nuvem e em edge. Então, a nuvem ela passa por dentro aqui desse conceito. E aí a gente tem soluções que permitem, por exemplo, gestão de diversas distribuições de Kubernetes. E mais importante, né, o cliente, a gente diz que ele não tem travas, quer dizer, o no lock-in. Então, a gente permite que o cliente, por exemplo, hoje ele comece numa nuvem, amanhã ele tome uma decisão de migrar para uma outra nuvem ou usar as duas nuvens ao mesmo tempo. Então, o grande objetivo é que o cliente possa ter, né, a tranquilidade de utilizar soluções da SUSE independente do ambiente que ele deseje, né, para promover aí a sua estratégia de cloud. Agora, Zé Maria, você estava falando aí do Edge, né, que surgiu justamente para melhorar essa transição aí nas nuvens, ainda mais quando são nuvens públicas, quando a gente fala, e principalmente na armazenagem de dados, né, para transformar num local seguro e cada vez maior esse volume de dados armazenados. Mas a gente sabe que toda transformação digital começa com algo para solucionar e depois já pode virar um desafio. De alguma forma, o Edge já virou também um desafio para os clientes? Virou sim, Paula. Quando a gente olha, o Edge ele é um outro pilar fundamental nessa transformação digital, né? Então a gente olha, por exemplo, algumas soluções em Edge, elas são mais inflexíveis, né? Existe a necessidade do cliente que ele tenha ali uma computação na borda, né, no Edge mais consistente. Alguns casos de uso são muito complexos. Então a gente entra sempre na linha de ajudar o cliente a escalar, quer dizer, uma plataforma que seja escalável. A gente tem o que a gente chama de lightweight Kubernetes, que no final do dia, né, são Kubernetes mais simplificados, né, são mais simples para que você possa rodar no Edge, rodar na borda. A gente tem um Linux que ele é concebido para Edge, e como você falou muito bem, né, o Edge ele tem que ser seguro. Então, você roda na borda, os sistemas são sistemas de missão crítica, então a parte de segurança é fundamental para que a gente possa contribuir aí nesse cenário dos nossos clientes.
Bom, você já falou bastante coisa em várias dicas quando a gente fala de tecnologia, de desempenho, de inovação. Agora, também para inspirar quem está nos assistindo, queria que você contasse para a gente de algum case de sucesso de vocês da área do varejo. Bacana. Eu gosto muito de comentar, eu vou comentar inicialmente com você dois casos. Eu gosto muito de comentar do caso da Office Depot, né? Que todo mundo conhece globalmente, né? Em função aí do varejo, materiais de escritório. E no case da Office Depot, ela comenta que ela economizou mais de 40% nos custos de gestão de TI usando as soluções SUSE. Então, quando a gente fala de contribuir com nossos clientes nessa redução de custo, está muito claro nesse case, né, da Office Depot. Aí, por que isso? Né? Porque ela requer, né, uma equipe menor e isso reduz o custo operacional, uma gestão mais simplificada no data center, uma maior concentração da energia do time em inovação, né, o que permite aí, vamos dizer, olhar não só o curto prazo, mas olhar para o futuro. Um segundo caso que eu queria comentar contigo é o Albert Aging, é um varejista de alimentos global também. Ele faz a gestão de Kubernetes com a nossa solução Rancher, tem um nível de confiabilidade altíssimo, a gente chama de uptime, né? Quer dizer, as soluções disponíveis 99,95% do tempo, além de redução de 80% do custo de gestão, né, da estrutura de Kubernetes. Então, são duas grandes contribuições que eu gosto de citar, uma com o Linux, uma com o Rancher, que são contribuições importantes aí que tenho certeza que vão inspirar aí, né, os nossos clientes que estão acompanhando aqui o evento, Paula. Bacana. E olhando aqui para o nosso mundinho mais perto, quando a gente fala aí de um cliente local, o que você tem aí de um case ou de uma solução, de uma contribuição da SUSE para nos contar? Algum exemplo? Bacana. Eu gosto muito de usar aqui o case do Via Varejo, eletroeletrônico, conhecido por todos nós. Né? Eles fazem, né, a gestão das lojas com as nossas soluções de forma centralizada. São 25 mil terminais geridos e atualizados com agilidade. Né? Então, assim, é um case bastante relevante. E aí eu queria convidar quem está nos acompanhando, né, a visitar os sites da SUSE, porque esses três casos que eu estou citando e todos os demais para o varejo e para os demais segmentos de mercado são casos de sucesso públicos, autorizados pelos nossos clientes a serem publicados e estão disponíveis no site, como você falou, para ajudar a inspirar os nossos clientes a conhecer um pouco mais da SUSE e ver como que a gente consegue contribuir com as nossas soluções para endereçar esses desafios de negócio. Bacana todo mundo se ajudando, né? Até porque aqui no evento está cada um contribuindo com um pedacinho aí desse grande mundo que é o varejo. Agora, Zé Maria, antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, você tem alguma consideração final, algo que você gostaria de falar, algum ponto que a gente não tocou, ou de deixar de mensagem aí para quem está nos assistindo, já que a gente teve aí 1 ano e meio bem maluco, tem mais inovação pela frente, tem uma vida nova ou antiga, não sei o que está vindo pela frente, que você gostaria de falar aí, de deixar para todo mundo? Bacana, eu acho que a primeira coisa que eu queria comentar em linha com a tua pergunta, né, é que a SUSE está aqui à disposição dos clientes para contribuir, não só no que a gente chama dessa visão de curto prazo, no desempenho, mas também na visão de médio e longo prazo com relação à inovação. Gostaria de deixar aqui, né, o meu nome é José Maria Pessoa, então, para que os nossos clientes possam visitar o meu LinkedIn, deixar também o LinkedIn da SUSE e da SUSE Brasil. Né? No LinkedIn, a gente está compartilhando, né, muito dessas histórias de sucesso, muito do que os clientes têm feito em conjunto com a gente. Né? E, como você falou, o LinkedIn aí pode ajudar aí a inspirar as pessoas. E como eu comentei anteriormente, também os nossos casos de sucesso que são públicos e estão disponíveis no nosso site. No demais, Paulo, eu queria super agradecer o espaço, a oportunidade e me colocar à disposição dos nossos clientes aí para futuros contatos
E com vocês, agradecendo novamente, dizendo que estamos à disposição para os próximos eventos. A gente que agradece, viu? E claro, vocês podem bater papo, né? A gente vai ter o tempo inteiro, a gente tem durante o tempo inteiro também aqui o chat. Vocês podem mandar perguntas, de repente o próprio José Maria pode responder, ou alguém da Suzy. E assim também começa o network, aqui nesse bate-papo, nesse chat ao vivo, com as nossas transmissões de bate-papo do Varejo Summit. José Maria, muito obrigada por participar aqui com a gente. Espero que no próximo evento a gente esteja todos juntos aqui, misturados e vacinados, porque o cenário está bem bacana. E até a próxima, viu? Eu que agradeço, Paula. Um abraço. Esse foi mais um bate-papo por aqui. A gente falou bastante de desempenho, de inovação para o varejo. Mas tem muita coisa ainda para contribuir no seu negócio. Até mais.